Vai ter mais etanol na sua gasolina. Mas será que isso vai ser necessariamente um problema? Fica ligado que a gente vai explicar. Você já sabe que a Câmara dos Deputados aprovou aí o aumento da taxa de etanol na gasolina vendida ao consumidor final para até 35%. E toda vez que a gente está falando de etanol no ramo automotivo é sempre aquela discussão. Vai dar problema ou não vai dar problema? Etanol é melhor, etanol é pior, não quero comprar gasolina com etanol, aquela coisa toda. Então a gente vai abordar aqui no canal Auto Acadêmico a coisa da maneira mais técnica e científica possível. Até onde a gasolina com etanol a 35% é realmente prejudicial e para quais tipos de carro ela é realmente prejudicial. Certo, professor? Certíssimo. É sempre um prazer e um privilégio colaborar com os entusiastas, antigomobilistas e os guerreiros das oficinas. Nós preparamos uma nota técnica para vocês que está no nosso Instagram. Se você ainda não leu, na nossa descrição o link está disponível para você. Mas o professor, em cima dessa nota técnica, preparou uma verdadeira aula para vocês saberem o que realmente pode acontecer, o que existe realmente de estudo dentro dessa área, o que pode ser dito de verdade e o que nós faremos, que também é muito legal. Mas antes do professor começar, eu gostaria de pedir para vocês curtirem aqui esse vídeo e se inscreverem no canal e compartilhar com os seus amigos, sejam mecânicos, entusiastas, anticomobilistas, para que a gente possa aí espalhar informação boa e informação técnica, porque aqui a gente leva a informação técnica a sério. Certo, professor? Certíssimo. Para começar, etanol 35% da gasolina. Isso é novidade no mercado ou não? Não, novidade não é. A nova porcentagem pode até ser, mas etanol na gasolina já existe desde os anos 90, quando o MTBE e o chumbo tetetila foram substituídos pelo etanol anidro como aditivo antidetonante da gasolina. Papel esse que, por sinal, o etanol faz muito bem. O chumbo e o MTBE foram substituídos justamente por uma questão ambiental, eles são extremamente poluentes. E o etanol não é utilizado como aditivo só aqui no Brasil, certo? Não é. O etanol é usado como aditivo antidetonante não só nos Estados Unidos, como também na Europa, só que em porcentagens menores. Por exemplo, nos Estados Unidos é até 10%. No entanto, a gente precisa lembrar que lá nos Estados Unidos também tem aquele combustível composto por 85% de etanol e 15% de gasolina. Nós vamos deixar para tratar desse assunto numa outra ocasião. É outra coisa, vamos focar aqui, né? Uma coisa que eu acho interessante da gente comentar a princípio. Desde essa mudança do chumbo e MTBE para o etanol, isso aconteceu lá em 92, 93 mais ou menos, os veículos fabricados no Brasil ou para o mercado brasileiro, falando aí de Mercosul, Argentina, eles já são preparados para receber os 22% de etanol no mínimo dentro da gasolina, certo? Exatamente, eles já sabiam dessa medida e prepararam os veículos para receber esse combustível aditivado. O que isso vai impactar? Muito provavelmente, este aumento de etanol para 35%, se é que vai ser 35%, pouco vai influenciar nos veículos preparados para utilizar combustível E22 e o E27, que é o que está em vigência atualmente. O problema está nos veículos que foram fabricados antes da inclusão do etanol e nos importados que foram produzidos para utilizar apenas 10% de etanol na gasolina. Com relação aos estudos que você fez, quais seriam as consequências de mais etanol ainda na gasolina para esses veículos? Olha, conforme apontado lá na nota técnica que foi publicada, a presença de maiores quantidades de etanol anidro, nós estamos falando de aditivação de etanol anidro, sem água.
aquele que é colocado pelas distribuidoras na gasolina A produzida pela Petrobras para a formulação da gasolina C, que é vendida para nós nos postos, tanto na versão comum como na versão premium. Os resultados apresentados nos trabalhos acadêmicos que eu examinei mostram que quantidades maiores de etanol anidro na gasolina fazem com que este combustível fique mais agressivo em que diz respeito à corrosão de metais. Nada foi dito até o presente momento com relação a um outro problema, que é a formação de depósitos e que, por sinal, o chão de oficina anda relatando aí uma série de sintomas que estão ocorrendo. Essa nota técnica que foi publicada diz respeito apenas ao fenômeno da corrosão. E vamos deixar bem claro, etanol anidro, que foi aditivado à gasolina. Não estamos falando de etanol molhado, nem de gasolina adulterada. Nós estamos falando daquilo que é estipulado pelas normas e pela legislação vigente. Um parênteses, professor. Estamos falando de etanol anidro. Esse etanol anidro é o que a gente abastece no posto ou não? Não, de forma alguma. O etanol que nós abastecemos no posto é etanol hidratado. Agora, cuidado. Esta hidratação ocorre na torre de destilação. Ou seja, o etanol já sai da torre, da fábrica, com a quantidade certinha de água. Pegar álcool anidro e jogar água dentro chama-se molhar o álcool. E isso é uma forma de adulteração. Ou seja, ninguém vai colocar o etanol hidratado, ninguém coloca água no etanol hidratado. É algo que acontece na destilação. Muita gente acha que é justamente isso que acontece com o etanol hidratado, que alguém vai e hidrata ele e joga água. Não é isso, né? São combustíveis diferentes, são coisas diferentes. Totalmente. Mais uma vez eu vou frisar que esses resultados que foram apresentados nesta nota técnica diz respeito apenas ao fenômeno da corrosão. Até o presente momento, não foram encontrados resultados com relação à formação de depósitos, que é um outro problema que o chão de oficina está apontando aí para a gente. Só que o canal Autoacadêmico vai pesquisar isso a fundo. Eu, juntamente com a junta de professores, em parceria com a rede High-Torque e o ADG, vamos iniciar um estudo aprofundado a respeito do tema. E logo, logo, nós teremos respostas precisas para fornecer para vocês. O que acontece muito é o pessoal reclamar: eu coloquei etanol e deu problema. Porque a injeção direta dá problema com etanol. Mas ninguém sabe qual é o problema. Sabe as consequências, né? As consequências do problema. Falta de estanqueidade, aquela coisa toda que você vai detalhar daqui a pouco. Mas não existe um estudo, não existe nenhum estudo científico ainda nessa área aqui no Brasil, e o professor vai encabeçar justamente essa pesquisa para que a gente deixe de se guiar por achismos, né? Se guiar apenas pelas consequências e acabe culpando só o etanol de posto da problema. Talvez a resposta não seja tão simples assim. Talvez aconteça de uma outra forma. Já sabemos, por exemplo, já nos foi dito pelo próprio Alexandre, o ADG da High-Torque, que veículos que rodam muito, veículos de aplicativo, tendem a ter menos problema no caso de injeção direta com relação a essa anomalia com o etanol. Ou seja, já tem alguma coisa aí acontecendo. É algo para se pensar, é algo para se analisar e para se pesquisar a fundo, justamente nos moldes que o professor está fazendo. Cientificamente, com uma junta de professores, com uma junta de especialistas, de uma forma embasada e de uma forma principalmente idônea e sem vieses em opiniões pessoais a respeito, apenas a informação pura e simples. Exatamente, para fornecer a vocês uma resposta precisa do que está acontecendo, como está acontecendo e, sobretudo, por quê.
quais são os sintomas que o pessoal tem visto aí no chão de oficina? Falta de estabilidade de bico, depósito e o que mais? O que o pessoal de chão de oficina tem relatado é falta de estanqueidade, entupimentos, deformação de leque. Basicamente são esses 3 sintomas que têm provocado o quê? Muitas vezes a troca do injetor, porque tenta-se por muitas vezes uma limpeza ou com ultrassom ou com algum outro método, às vezes funciona, às vezes não funciona. E parece que o caso é mais grave nos injetores de sistemas que utilizam injeção direta de combustível. Embora parece que, eu vi um vídeo do ADG a respeito, injeção indireta de veículo importado, também está aparecendo esse mesmo problema com a gasolina I-27. Então veja você, nós estamos olhando para as consequências, estamos olhando para o sintoma lá na ponta. Qual é a causa? Se você viu aqui no canal o vídeo da Alfa Romeo do professor que estava falhando, ele mostrou o problema que ele tinha no sensor de temperatura que queimou por causa de um conector quebrado. Quem causou foram os coxinhos do motor que quebraram, esfregaram o chicote na lataria, quebraram o conector, queimaram o sensor de temperatura. Ou seja, o diagnóstico que na oficina já ocorre dessa forma, tendo que ter uma visão crítica analítica, né? Na pesquisa tem que ser ainda mais aprofundada. E aqui ele vai trazer, né, o professor vai trazer a informação junto com essa pesquisa. Eu acho que a gente saiu um pouquinho do assunto, professor, mas que é um recado importante para passar para o pessoal. Mas aqui a gente separou também para falar de gasolina adulterada com solventes ou o famoso etanol molhado. Etanol molhado a gente já falou, não é o etanol que você compra no posto. O etanol hidratado não é alguém que colocou água nele, ou seja, a não ser que ela tenha adulterado de fato, propositalmente, o que é crime. Mas no caso aqui da gasolina adulterada com solventes e o próprio etanol, quais são as consequências diretas de você utilizar um combustível inadequado num motor normal, num motor flex aí na rua? A consequência mais marcante é a formação de depósitos. Gomas, vernizes e outros tipos de depósito que o chão de oficina tem mostrado. Isso quando não implica em consequências mais graves, por exemplo, o travamento de um injetor aberto, que pode provocar pré-ignição, cálcio hidráulico e assim por diante. Combustível adulterado é um verdadeiro perigo. Só que tem um pequeno detalhe. A ANP, ela tem ferramentas para se detectar combustível adulterado. A partir do quê? De testes de laboratório com base em normas nacionais e internacionais. Esses testes estão listados numa série de portarias e resoluções da ANP. Eu vou fazer até o seguinte, para a semana que vem, eu vou preparar uma nova nota técnica listando quais são os testes e quais são as normas envolvidas. Se você tiver um problema grave com relação a combustível, você pode muito bem pegar uma amostra, mandar para um laboratório e, se detectada a adulteração, utilizar esse laudo como prova. O professor falou semana que vem, mas se você estiver vendo esse vídeo em abril, maio, junho, quando for, o link estará aqui na descrição do vídeo. Não se preocupe, você vai poder já ler o texto. Agora, se você está vendo esse vídeo na estreia agora no final de março, espere que logo esse material estará divulgado tanto no nosso Instagram, quanto no TikTok, quanto aqui também no YouTube. Professor, o que mais nós podemos falar a respeito desse tema nesse momento? A gente já fixou aqui que o estudo que existe hoje é sobre corrosão. Nós estamos falando de formação de depósitos porque esse é o estudo proposto para o longo prazo com o professor e todos os apoiadores. Aqui no caso nós temos os veículos mais antigos e importados que vão sofrer mais com a corrosão. O que a gente pode indicar é como contornar esse problema nesse momento? A única forma de contornar o problema da corrosão nos veículos mais antigos e aqueles que não estão preparados para essa quantidade de etanol são tratamentos superficiais das peças que vão ter
contato com o combustível. Só que quando a gente fala em tratamento superficial, nós estamos falando em seleção de materiais, determinação de espessura das camadas, ou seja, a coisa é um pouquinho mais complexa. Eu vou preparar para a outra semana uma nova nota técnica, baseado em trabalhos acadêmicos e bibliografia, onde eu vou recomendar alguns tratamentos que podem amenizar os efeitos da corrosão. Professor, eu acho que essa aula já agregou bastante informação para o pessoal que está nos assistindo. E o que a gente pode adiantar? Estamos no começo do canal, essa é a nossa primeira aula com o professor aqui na sala de aula. O que mais que nós vamos produzir? Nós vamos continuar com as visitas do Professor Visita, nós vamos trazer mais aulas aqui sobre os mais variados assuntos dentro do mundo automotivo. Nós vamos falar de funilaria, pintura, essas coisas assim também, não? É claro que vamos. Vamos falar de técnicas de funilaria, reparo de colisão, reparo estrutural, parcerias, a importância das parcerias na gestão das oficinas. E tudo aqui no nosso canal visando apenas uma coisa, a informação. Aqui a informação técnica é levada a sério. Certo, professor? Certíssimo. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal, o Auto Acadêmico. Até a próxima!